Você já se perguntou o que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque achou que não era possível? É hora de mudar isso. Você está pronto para transformar sua vida e superar os desafios que parecem impossíveis? Neste canal, você encontra motivação para crescer, o poder para mudar e as ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Aqui, acreditamos que a verdadeira mudança começa dentro de você. Com uma mentalidade de crescimento e a determinação de quem nunca desiste, o impossível se torna uma oportunidade. Este é o lugar para quem quer mais do que inspiração, para quem busca estratégias práticas, dicas reais e histórias reais de superação que mostram que é possível ir além. Se você quer entender os hábitos dos vencedores, desenvolver uma mentalidade de sucesso e transformar o seu potencial em conquistas reais, você está no lugar certo. Em cada vídeo, trazemos ideias que mudam perspectivas, atitudes que trazem resultados e lições de vida que foram provadas pelo tempo. Este é o seu espaço totalmente gratuito para evoluir, passo a passo, em cada vídeo. Com vídeos motivacionais para o seu dia a dia, vídeos de superação, vídeos de crescimento financeiro, vídeos de mentalidade de sucesso, vídeos para crescimento pessoal. Todos os vídeos que criamos são para ajudar e incentivar as pessoas todos os dias. Empreender, prosperar e vencer. Não importa onde você esteja hoje, o sucesso é uma jornada de cada um, e nós estamos aqui para caminhar ao seu lado. Acreditamos no poder da ação. Porque não basta sonhar, é preciso agir. E cada passo que você dá em direção aos seus objetivos conta. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se você está pronto para crescer, vencer e viver a vida de prosperidade que merece, você está no lugar certo. Então, inscreva-se no canal agora e comece a sua jornada de transformação. O futuro que você deseja está a apenas um passo. Vamos juntos conquistar. Inscreva-se e ative as notificações. Aqui, o caminho para o sucesso começa hoje. E aí, personas, como estamos? Começando mais um episódio do Projeto Vencedores. Gente, Projeto Vencedores é um projeto que todo mundo está me questionando, está me perguntando aonde eu vou, todo mundo está me perguntando, Emerson, o que é esse Projeto Vencedores, esse projeto novo que você criou? Gente, Projeto Vencedores é justamente eu separo as palavras vencer e dores. Por quê? Porque em algum lugar do mundo existe uma pessoa com dificuldades do entendimento do empreendedorismo. Essa pessoa ela tá ali na beira do abismo de pulo, não pulo, vou, não vou, arrisco, vale a pena, não vale a pena. Essa pessoa se encontra nesse local. E todos empreendedores, todos empresários de sucesso que estão vivenciando hoje uma vida instável, tanto financeiramente como até na sua vida pessoal mesmo, as pessoas veem um empreendedor no Instagram e acham uma vida glamurosa, uma vida luxuosa, uma vida que aquela pessoa tá bem pra caramba. Só que só esse empreendedor sabe as dores que ele vivenciou para chegar onde ele está, as dificuldades que ele vivenciou para ele estar nesse local hoje. E em algum lugar do mundo tem alguém vivenciando aquela dificuldade. Então, hoje, a minha convidada, a história de vida dela, a trajetória dela, a mudança, a virada de chave, ela vai ser uma referência para você que se encontra nesse lugar que um dia a minha convidada esteve. Então, com certeza, vai ser mais uma história impactante, vai ser mais um episódio muito relevante, rico em informações para todos vocês que vão assistir esse episódio. A minha convidada hoje é a Daura Menezes, ela é especialista em imagem e comunicação. E ela vai falar, assim, para todos nós, qual é a importância do trabalho dela, qual é a importância dessa prestação de serviço, qual é o foco dela e qual é o impacto que a profissão dela, né, o que ela escolheu como missão de vida, qual é o impacto que isso está causando na vida de muitos empreendedores, de muitos empresários aqui na Baixada Santista. Então, bem-vinda, Daura Menezes, ao Projeto Vencedores. Muito obrigada, Emerson. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E vamos começar nosso papo? Vamos trilhar esse caminho. Daura, eu gostaria de saber
Já quero iniciar já nesse ponto. Como é que foi hoje você trabalha, você se define como uma especialista em imagem e comunicação. Porém, você tem algumas formações, você tem algumas especialidades e você fez um mix, colocou dentro de um liquidificador todas as suas especialidades, tudo aquilo que você tem como propriedade mesmo. Não, eu aprendi e eu mando muito bem, e você colocou tudo, bateu ali, fez um mix e usa isso da melhor maneira para os seus clientes, né? Para o seu público-alvo. Fala um pouco, vamos trilhar esse caminho das suas especialidades e por que que você hoje definiu realmente trabalhar direcionado com isso. Então vamos traçar esse caminho bem lá do comecinho mesmo. Eu sempre quis ser fotógrafa, fotógrafa de dança. Eu sou Tá, dançarina desde os 12 anos. Só que antes de ser fotógrafa, antes de começar esse trabalho, comecei estudando, claro, lá, tinha 12, 13 anos quando eu comecei. Mas nessa época não dá para trabalhar, né? tá, Ainda mais lá nos anos 90, então, de jeito sim, nenhum. Então, eu comecei com a faculdade de Publicidade e Propaganda. tá, Da faculdade de Publicidade e Propaganda, antes de terminar, eu fui para o mundo corporativo para ter um emprego mesmo bacana, porque quando você está estudando, você não consegue quase nada. tá. Deixa eu dar um ponto. Aham. A dança é a sua paixão, É. beleza. Mas na época de menina, dançando, você já tinha esse amor pela fotografia, Da onde vem esse amor pela fotografia sendo uma menina que dança? Por que que você tinha essas duas paixões assim? Porque eu era fotografada. Você gostava do que Eu era você via, fotografada dançando. certo? Às vezes eu gostava do que eu via, muitas vezes não. Tá, A maior parte das fotos que venderam para mim, das danças que eu fazia, era muito ruim. tá, Então, quando eu vi as fotos ruins que me traziam e as fotos muito boas nos jornais, nas revistas, fotografia sempre de dança, eu pensava, cara, eu posso fazer melhor do que isso. Eu posso, eu sou dançarina, então eu vou entender melhor do momento da imagem que é relevante ser mostrada, ser feita. Eu vou entender mais do que um fotógrafo que não dança. Coloquei exatamente. isso na cabeça sério, eu tinha 12 anos. Que legal, que Então, legal, comecei a estudar muito já naquela época, que do legal. jeito que dava. E só que as coisas vão se bagunçando no meio do Sim, caminho. sim, sim, sim. E isso é importante também para o empreendedor que está ouvindo a gente pensar. A trajetória de quando você tem uma meta, um sonho, até você realizar, ela não é uma linha reta. Claro Não que é não. só porque você quer que, Oscilação pra caramba. nossa, sobe e desce e muda de. De repente você pega um outro caminho, mas com aquela ideia Sim, lá na frente. Você desviou um pouquinho, vai achar ela ali de novo. Foi isso que me aconteceu. sim, Então, eu fui para a faculdade de publicidade, porque a publicidade tem muito a ver com imagem, sim, com produto, com tudo isso que a gente vive hoje em dia. sim. E dentro da faculdade de publicidade, eu não achava um trabalho relevante, eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade, meus pais não tinham condições. Então, eu fui atrás de concurso público. Olha como o caminho se desvia. Sim, Entrei no Banco do Brasil, lá em 2001, e quando eu entrei no banco, eu passei a me dedicar muito ao banco, mas com aquela meta lá na frente. sim. Eu queria Um trabalhar dia com eu vou realizar, imagem, eu vou realizar, eu vou realizar. O eu teu vou, foco. o Aqui eu tô foco era só esse. pra ganhar recurso, Exato, um fôlego, um sim. suporte pra. O foco é lá. E esse recurso, esse suporte também foi importante, porque quando eu entrei no banco, eu queria ser, sem brincadeira, a melhor funcionária que fosse possível. Porque eu não podia perder tempo no banco. Esse tempo teria que ser um investimento. E foi um investimento de duas formas. Uhum. Eu me dediquei e olhei sempre para o cargo que estava acima e fui me dedicando a subir no banco para ganhar mais dinheiro. E em contrapartida, eu fui aprendendo tudo o que eu podia sobre as empresas que eram clientes da agência, depois da diretoria que eu trabalhei, como é que se comportavam os gestores, como se comportar melhor numa venda, como que é mais fácil você vender, porque produto bancário é difícil de vender. Então, técnicas de venda dos produtos bancários, necessidade do cliente, tudo isso
estava dentro do escopo de tudo que eu aprendi no banco, dos cargos que eu ocupei, e isso eu fui trazendo para mim, já Muito construindo a legal. Daura que eu sou hoje. Então, Dora, mas assim, uma coisa que chama muito a minha atenção quando você está falando sobre essa questão visionária. Da onde vem essa menina visionária que bailarina via as fotos maravilhosas no jornal, na revista, tal, mas quando se via fotografada não era a mesma foto, enfim. E aí você tinha uma visão. E aí você foi buscar, né, trabalhar em lugares que te davam ali aquele suporte, aquele rendimento, mas com a visão. Aí quando você está ali no meio daquele trabalho, executando aquilo, você já está visando como pode ajudar e melhorar o cliente, que não tem nada a ver com o rolê do que tu tá fazendo ali. Então, assim, de onde vem esse lado visionária? Não sei. Não, não, não. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, caramba, qual vai ser a pergunta que ele vai fazer, porque eu também não sei de onde vem. Mas eu acho que vem da minha vontade mesmo e desse meu desejo de chegar até aquele ponto que estava ali na frente. Só que Vamos buscar uma resposta. vamos. Se a gente for, vamos lá, a menina, Uhum, a menina Daura, aquela menina bailarina que tinha os pais ali que faziam, te apoiavam, sim, né, para você seguir naquela trajetória ali de balé, de uhum, jazz, de sim, espetáculos, final de ano, sim. apresentação. É, você olhando para os seus pais, né, a sua família ali, aquela base familiar que você tinha, ali naquela base, você consegue enxergar hoje uma mulher já empoderada, uma bem-sucedida, você consegue ali enxergar uma carência, uma falta de algo e esse algo ficou guardadinho em você e essa visão que você tem de beneficiar os outros é porque em algum momento algo aconteceu lá dentro da sua casa, quando você colocava a cabeça no travesseiro e você pensava mil formas de ajudar a sua família? Eu acho que não. Eu acho que a minha família, não só os meus pais, mas eu vejo na minha família ao meu redor e amigos de infância, eu vejo muitos exemplos de pessoas que trabalharam para ajudar alguém. Mas dentro da minha casa, a minha mãe é artesã, meu pai era estivador. Meu pai tinha muito esse valor da carteira assinada, do entrar tal hora, sair tal hora. Ele era muito CLT, ele era estivador, estivador é um trabalhador avulso, mas ele tinha muito esse valor da segurança do trabalho. Já a minha mãe, ela era, embora ela fosse durante boa parte da vida, vai até eu ter pelo menos uns 20 anos, ela era dona de casa, né? Trabalhou muito pouco fora e agora, depois que ela se divorciou, ela foi realmente empreender, mas não vejo ali dentro, não vejo, eu vejo mais eu tenho dentro de mim uma vontade muito grande de mudar o mundo. E você não muda o mundo fazendo coisas iguais. Só você vendo o que tem de diferente, explorar o diferente. Então, lá atrás, quando eu quis ser fotógrafa de dança, já era um pouco disso, porque eu queria fazer diferente do que faziam. Eu pensava assim, um fotógrafo de dança, ele precisa servir ao bailarino. Então ele precisa fazer o melhor possível para aquela pessoa ficar feliz. Hoje em dia existem muitos fotógrafos de dança que fazem fotos de dança para ele, para o ego dele. O dançarino olha e nem reposta porque Não não se está sente dizendo ali. nada para Aham. ele. Então, quando eu olho para mim lá atrás, eu não vejo, eu vejo essa dor do atendimento mesmo, uma dor de ausência de serviços, não era nem dentro de casa essa Entendi. dor, mas era uma ausência de serviços de qualidade que realmente atendam a pessoa. Eu fiz muito isso no banco.
No banco, em todos os bancos, tá? Não vou falar exatamente do Banco do Brasil só, porque eu tive contato com outros bancos também, Uhum. mas dentro do serviço bancário, você tem aquela necessidade de bater uma meta, de vender a todo custo. O cliente está querendo A e você tem que empurrar B. Eu sempre achei isso horroroso. Sim. E aí, quando eu via isso acontecer, os gerentes fazendo isso comigo, subordinada, me obrigando a fazer isso, além de eu ser insubordinada de não fazer, Sim, sim, sim. eu pensava, eu quero chegar no cargo desse cara para eu ensinar os subordinados a fazer diferente. Então, em vez de ficar empurrando, eu, eu ensinava eles a pensar, a conversar com o cliente enquanto ele está ali sentado, Entender. entender o que ele está precisando, dar uma olhada enquanto ele está falando, dá uma olhada no perfil dele no aplicativo do banco, no sistema, vê onde ele mora, se é de aluguel, se não é, rápido isso. Uma tela já mostra. Vê se ele mora de aluguel, se ele não mora, se ele tem investimento, se ele tem algum produto bancário além daquilo que ele está precisando. Porque às vezes ele vem pedindo uma coisa e quando você dá uma olhada no panorama geral, você percebe um outro produto que é melhor para ele. Com E certeza. nisso, os meus funcionários batiam todas as metas. Porque às vezes o cliente que está ali naquela frente, naquele momento, não vai ser o cliente que você vai vender aquilo que precisa. O próximo vai. Mas aquele você pode aproveitar para vender uma outra coisa. Sim. Enfim. Super entendi, super Então eu entendi. sempre pensei isso. O que que a pessoa precisa de verdade? Não o que eu quero vender, mas o que que a pessoa quer. E isso motivou todas as minhas. Todas não, porque foram só duas. As minhas duas transições de carreira. Em vez de eu ir atrás do que eu queria só, o que que o mercado quer? O que que o mundo precisa? Então, por exemplo, eu, enquanto fotógrafa, estava feliz da vida, estava realizada, né? Consegui, depois de 15 anos no banco, eu consegui trabalhar, saí do banco e fui trabalhar com fotografia de dança. Legal. Expandi para fotografia de dança, de teatro, de esportes, sempre com esse viés. O que é que o outro precisa de mim? E aí, trabalhando assim, eu fui trabalhando, fui indo nessa toada. Aí chegou a pandemia. A pandemia já foi ali né, um Deus nos acuda. Sim. Pessoa fotografa dança e esportes e teatro. Chegou 2020, cancelou tudo. Para tudo. Então, primeiro, vamos voltar lá no Tá, comecinho, né? vamos dar um ponto. Você deu uma Vamos... atropelada aí. Vamos dar um ponto. A gente tava lá Perdoa. a menininha 10 anos e Eu agora tava estamos lá na nos anos pandemia. 90, Calma, vamos lá. Olha só. A gente já vai voltar. Vamos seguir depois o pós-pandemia até. Porque foi uma virada de chave. Você já tinha feito a virada de chave de transição de carreira bancária para seguir aquilo que você realmente tinha como objetivo, como meta, como sonho realizado, legal. Eu presto muita atenção quando meus convidados estão conversando comigo. Teve dois pontos que eu senti que você se emocionou. Foi quando você falou da sua mãe e quando você falou de ajudar o outro, de ajudar o próximo. E eu queria que você me falasse. Enquanto você falava, você se emocionava. E automaticamente, por você ser uma especialista, uma profissional de psicanálise e tal, você segura a tua emoção para não externar ela. Eu entendo super. Por que que você se emocionou ao falar da sua mãe e ao falar de ajudar o próximo? Por que que a sua mãe te emocionou no momento que você estava falando dela? O que que veio na tua mente quando você se emocionou? Veio na minha cabeça todas as mulheres que não realizam seus sonhos por causa dos seus maridos. Na hora. Porque a minha mãe, se dependesse dela, ela sempre teria trabalhado fora. Sempre. É fato. Só que meu pai não permitia. Então ela ensaiava fazer alguma coisinha aqui, ele ia lá e cortava. Ela tinha um outro jeitinho de fazer um trabalhinho ali, ele cortava. Ele sempre estava cortando o barato dela. E isso eu vejo nas mulheres que eu atendo hoje. Então, por exemplo, ela me faz lembrar muito as minhas alunas de dança que eu tive no ano passado. A maioria das minhas alunas de dança é mais velha do que eu.
e só começaram a dançar depois do divórcio ou da viuvez, porque antes o marido não permitiria. Então eu me emociono mesmo, porque eu acho que em pleno século XXI, minha mãe, no caso aconteceu com ela no século XX, mas em pleno século XXI a gente ainda tem mulheres, mulheres empreendedoras ou não, que têm seus sonhos cortados pelos Podados, maridos, né? Por podados conta de pelos outra pessoa. maridos. Sim. Então isso realmente me emociona quando Como é o eu nome da tua lembro mãe? disso. Esmeralda. Esmeralda? Sim, Dona Esmeralda tá bem. tá bem. Firme e forte. Firme e forte. Olha pra câmera, eterniza uma mensagem pra Para ela. ela, mãe, vai atrás do que você ainda quer. Porque eu sinto que ainda tem coisinha aí para você fazer. Você se realizou muito depois que se divorciou 2 vezes. Você se realizou muito depois dos 2 divórcios, mas ainda tem coisa aí para você fazer. Não se prende por minha causa e por causa da Dani, não. Só vai. É Muito isso. legal. Aproveita esse embalo e fala com as alunas, fala com as mulheres que você não conhece, Sim. externa isso que você vivencia diariamente, olha para a câmera e fala com essa mulher que nesse exato momento está passando por isso. Então, mulherada, olha só. O que que a gente aprendeu, né? Eu nasci nos anos 70, sou contemporânea de muitas de vocês, somos da mesma geração, mas mesmo mulheres de gerações anteriores ou gerações que vieram depois da minha, nós temos algo em comum. Nós aprendemos que depois que nós nos casamos, nós nos tornamos quase que uma propriedade do marido. Propriedade parece pesado, mas no fundo não é. Por quê? Nós permitimos que a maioria dos maridos nos dominem e podem os nossos sonhos, digam até onde nós podemos ir e o que nós podemos fazer. Se a gente for pensar um pouquinho, essas gerações de quem eu estou falando, mulheres de, vamos dizer, 80 anos para menos, nós não nascemos, mesmo as de 80 anos, não nascemos num período onde nós éramos obrigadas a nada. Já existia certa liberdade. Só que essa prisão, às vezes, está dentro da nossa cabeça. Nem tudo o que a gente aprende com os nossos antepassados, a gente precisa levar para a vida inteira. É preciso questionar. Por que que vocês se prendem tanto? Por que vocês precisam da aprovação dos maridos? Por que que é tão importante que seu marido esteja de acordo com tudo que você faz? Eu não vou deixar aqui uma dica, nem uma sugestão, eu vou deixar essa provocação. Por que que hoje, que somos tão livres, ainda nos permitimos aprisionar desse jeito? Será que essa prisão são eles que nos impõem ou é a gente? Ou está aqui na nossa cabeça, no nosso coração, um medinho de ousar ser quem a gente realmente nasceu para ser? Então eu convido as minhas alunas de dança, as mentoradas, as mulheres que não me conhecem, que estão me vendo agora, que reflitam sobre isso. Onde é que está? O que que aprisiona você? Por que que você é tão dependente de aprovação a ponto de pedir permissão para seguir os seus sonhos? Acho que é isso. Perfeito. Quando você fala sobre a questão da aprovação, é muito forte, é muito impactante, porque não são só mulheres, existem homens também, pessoas em Sim, geral. Pessoas que têm essa necessidade, sim, essa preocupação, na verdade. O que o outro vai falar, o que as pessoas vão achar. Eu não sou capaz, vão me julgar, vão me apontar, não vai ser legal. Eu não quero viver esse apontamento, esse julgamento, essas críticas. E aí elas se fecham como uma ostra, né? é, E são belas, porque tem a pérola ali dentro, né? Então são sim, pérolas. Só que elas estão fechadas. E é muito louco a gente viver, né? 2025 são milhares de pessoas. sim, Milhares de pessoas com talentos, talentosas, cada uma num lugar
que poderiam estar ensinando, estar provocando pessoas, mas não. E aí quando você, uma mulher livre, uma mulher que, né, já navegou por vários lugares e você viu as possibilidades, você vivenciou, você sentiu as possibilidades. Quando você se depara com essas mulheres, dá vontade de dar aquele Não, chacoalhão, né? Fala dá. comigo sobre. Dá vontade de dar, como eu gosto de brincar com elas, 3 tapas na cara e falar, pelo amor de Deus, Bater acorda. com gato morto até ele miar. Exatamente. Porque Caramba. é muito pesado. Com os homens realmente acontece muito. Com pessoas não binárias também, que não se identificam nem como homem nem como mulher, também acontece. Acontece com muitos seres humanos, vamos dizer assim. Com as mulheres acontece mais por causa do peso de uma sociedade machista. Sim, Então, por exemplo, no banco, quando eu me deparava com alguma situação, alguma ordem, alguma coisa que ia contra aquilo que eu acreditava, eu sempre pensava, eu batia de frente até onde eu podia. Opa, dali para frente não tá mais na minha alçada, a alçada não é da agência, é da superintendência. Então foi aí que eu fui também querendo subir de cargo, alcançando era a superintendência, única forma que tal, você achava de de mudar o consertar, sistema. mudar o sistema, exatamente. Então, você acha que foi, é como eu sempre falo para as pessoas, não foi fácil, não é só você chegar e falar, Não é eu fácil. quero. Você vai chegar lá e vai bater de frente com mais alguém. Não é só chegar chegando, Sim. né? E aqui dentro você também tem medo. O que que vão pensar dessas ideias novas? O que que vão pensar saindo do banco quando eu quando eu resolvi fazer minha transição de carreira mesmo? Pensa, concursada. Sim, Todo sim. mundo pensa que uma pessoa concursada vai ter um trabalho para a vida inteira, vai se aposentar lá. Mas não era minha meta, nunca foi. Então, E sim, né? Culturalmente é assim. só que sabe o que eu pensei nessa época? Pouquíssima gente sabia que a minha meta era sair. Entendi. Porque eu sabia que se eu contasse, eu ia ouvir muita gente tentando me Te dissuadir envenenar. dessa Uhum. ideia, Sim, exato. sim, sim, sim. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Você vai. Poxa, você tem um trabalho dos sonhos de muita gente? Que ideia é essa? Fotografia é só um hobby? Você tem que separar hobby de trabalho? Enfim. Então, sabendo que o pessoal ia falar isso, eu não falava. É melhor a pessoa não saber. Depois, quando eu saí, foi um choque, mas é Uhum. até mais divertido assim. Sim, sim, sim. Não, concordo, concordo. E isso aconteceu em todas as minhas fases. Depois que eu já era uma fotógrafa bem-sucedida, no ano passado eu anunciei uma nova transição de carreira. Novamente, foi um choque. Então, voltando à sua pergunta, o que que acontece com as pessoas em geral? O medo do julgamento trava. E o que a pessoa precisa pesar? Se for possível deixar uma dica, seria isso. A pessoa precisa pesar, colocar na balança o que que vale mais? Agradar a opinião da geral ou realizar o seu sonho, o seu projeto, arriscar fazer uma coisa sensacional? O que for pesar mais para ela é para onde ela deve ir. Mas ela tem que lembrar que se ela for agradar a opinião alheia, não tem como agradar todo mundo. Exatamente. A primeira pessoa desagradada aqui é ela, que não está realizando o que ela queria. Sim. Então, se você conviver bem com isso, vai. Se você quiser apagar o seu sonho para agradar todo mundo e isso for bom para você, vai lá. Mas se isso não for, você pode estar desperdiçando aqui a chance de fazer uma grande coisa. E Grandes mudar vidas, né? e mudar vidas, exatamente. Grandes inventores foram considerados malucos antes da invenção fazer sucesso. Exatamente. De tudo. Quem diria que a gente ia estar hoje se comunicando através de vídeo, através do jeito de toda essa Modernidade, inovação, essa essa modernidade que a tecnologia. gente tem quem diria que a gente ia estar falando em inteligência artificial? Pô, você é da minha geração, então Sim. pensa, a gente lá na escola que não tinha nem internet,
Datilografia. Exatamente, eu fiz curso de datilografia. Então, pensa, a gente lá fazendo curso de datilografia, pensar que a gente, na Hoje faixa é dos só dar um 40, comando 50, exato. Você vai dar um comando de voz e e a vai ser, inteligência o artificial trabalho te vai. dá o texto. É isso aí. É muito louco. Mas alguém inventou, alguém ousou. É isso aí. É isso, a pessoa precisa ter esse discernimento de vou ousar e como é que eu vou falar? Arriscar dá muito certo, ou eu mato minha ideia aqui, amasso, jogo fora, espero outra pessoa, porque sempre acontece isso, né? Sempre. Aquela ideia que tu teve, que tu amassou e jogou fora, alguém aparece e ganha rios de dinheiro com ela. É isso aí. Parece que foi É telepatia. isso aí. É isso Então, aí. Eu vou pegar um ponto do que você está falando também e falar sobre o julgamento, as pessoas falam de tudo a qualquer momento. Então, assim, se você está fazendo, estão falando. Se sim, você não está fazendo, estão falando. Então, eu costumo falar que existem dois tipos de pessoas: as que falam e as que fazem. As que fazem, elas têm que ser muito boas, elas têm que ali se dedicar fazendo. E as que falam, elas também têm que se dedicar falando, porque é como se fosse a profissão dela. A profissão dela é falar, então ela vai falar bem, mal, vai apedrejar, vai ser um hater. A pessoa vai falar porque a profissão dela é falar. Ela nasceu para falar e a outra nasceu para fazer. Só tem que entender qual é o núcleo que você vai fazer parte. Vai ficar só no deixa eu falar e fala também, eu também vou falar, ou eu vou lá e vou fazer. E sim, é muito bom, Daura, ouvir tudo que você está falando. É muito bom que a audiência, que as mulheres, que todo mundo que vai assistir esse episódio em algum lugar, em algum momento, vai ter essa conexão com tudo que você está falando, porque realmente milhares de pessoas vivenciam exatamente esse lugar de não se permitir, esse lugar de não arriscar, esse lugar de não, não é para mim. É muito sim, louco isso. E é muito bom que as pessoas possam ver em você a possibilidade sim do sim, arriscar vale a pena. Sim, se jogar vale a pena. Dar o primeiro passo vale a pena. Fazer essa escolha vale a pena. Então, isso tudo é muito legal. E outro ponto que eu quero falar, que você também se emocionou, que eu tô aqui, tô vendo nos seus olhos, foi quando você falou sobre ajudar o outro, ajudar o próximo. Você, dentro de você, existe mesmo essa missão de servir? existe. Em todos os meus projetos, em todos os projetos que eu fiz parte, servir estava meio que em primeiro lugar. E mesmo quando eu não sabia disso. Então, já dando um gancho aqui para a continuação da trajetória. Então, eu fui ficando no Banco do Brasil. Em 2011, eu passei por um processo de coaching que me ajudou a programar a minha saída do banco, que aconteceu em 2016. Mas dentro do processo de coaching já estava desenhado que eu sairia em 2016. Ali dentro estava tudo desenhado, o que que eu precisava fazer fora do banco e o que eu precisava fazer dentro para que tudo saísse perfeitamente. Então, em 2016 eu saí do banco, comecei a trabalhar com fotografia já. Trabalhei com várias áreas diferentes da fotografia para eu ter certeza do que eu queria. E aí comecei a atuar como fotógrafa. Muito bom. Quando chegou, só que não foi, eu não comecei a atuar como fotógrafa em 2016, eu comecei em 2012. Comecei junto com o banco. Eu trabalhava no banco de segunda a sexta e com fotografia à noite e no fim de semana. Para eu ver se eu era isso Sim, sim, mesmo, né? sim. Porque uma coisa é você idealizar, outra coisa é você fazer. Exatamente. Tendo certeza disso, realmente eu segui com o plano e saí. Então, quando eu saí em 2016, eu já tinha uma bagagem de 4 anos Feitos. feitos. Sim, Então, eu fui trabalhando com foto, continuei dançando. Aí chegou a pandemia, que aí chegou o momento, né, sim. das rupturas, e é aí que eu vou entrar na sua resposta. Quando chegou a pandemia em 2020, parou a dança, parou o esporte, parou o teatro, parou tudo que eu fazia.
Não tinha. Eu olhei e falei, gente, e Você ganhava agora? dinheiro com aglomeração com pessoas. A partir do momento que você não tem Exatamente. contato com pessoas, você não tem mais fonte de renda. Pois é, eu falei, e agora, né? A hora que eu parei para pensar o que eu faria, a primeira coisa, eu olhei para mim, as minhas necessidades, busquei grupos de networking como o BNI me ajudaram muito, porque eu comecei a buscar parceiros, comecei a olhar para as minhas fotos, eu tinha fotos de viagem, que eu achava que só quando eu tivesse velhinha que eu ia fazer uma exposição, que ia virar quadro, já virou naquele momento. Eu comecei a trabalhar, parei de olhar para trás, que é uma dica também que eu deixo para todo mundo. Se acontecer um revés naquilo que você escolheu fazer, não olha para trás. Não adianta. Então, se eu olhasse para trás, poxa, eu estava em 2020 e tinha saído do banco em 2016. Era para sentar e chorar, né? Só que não, porque não adianta olhar para trás. Foi, já era. Assinei a demissão, acabou. Não tem o que fazer. Tem que olhar para frente. Então, aquele era o cenário, todo mundo fechado em casa. Como eu vou trabalhar com isso? Então, eu comecei a trabalhar com as minhas fotos de viagem, que viraram quadro e viraram exposição presencial, e eu, primeiro online, depois presencial. Aquilo que eu achava que eu ia fazer com 80 anos, eu fiz com 40. Participei de exposições de arte aqui em Santos, em São Paulo, até no Museu do Louvre já teve foto minha exposta. Então, tudo isso porque eu olhei, eu peguei aquele revés e ao invés de chorar olhando para o passado, eu dei risada e falei, vamos embora olhar para frente. Agora vem a parte do servir. Enquanto as minhas fotos estavam circulando, vendendo e por aí vai, eu comecei a pensar que eu nunca tinha feito ensaios fotográficos. Não era a minha praia. Eu achava que eu nunca ia fazer isso. E aí eu pensei, poxa, agora que tá todo mundo fechado em casa, vou tentar o ensaio fotográfico. Montei um estúdio na minha casa, né? Peguei tudo da sala, esvaziei, montei um estúdio. E só que fotógrafo que faz ensaio fotográfico, você encontra, você tropeça na rua de tantos que tem. Como é que eu ia me diferenciar? Aí eu parei para ver a minha trajetória e fui lá na época da faculdade. Meu TCC foi um documentário sobre o negro na publicidade brasileira. Falei, olha, acho que está na hora de resgatar isso aí. Vou fotografar pessoas negras. Pessoas negras ainda está muito grande. Eu vou fotografar mulheres negras. Por quê? Aí eu comecei a olhar, né, redes sociais e tal. Cadê as mulheres negras? Cadê as fotos delas? Não achei. Achei uma aqui, uma ali. Aquelas famosas, meia dúzia de famosas, né? Falei, é isso. Aí fiz uma pesquisa rápida com as amigas e as parentes negras, por que que elas nunca tinham feito um ensaio fotográfico. Elas me apontaram vários problemas técnicos. Os fotógrafos deixam a gente branca, a pele fica cinza, o flash deixa a gente branca. Tá, que mais? Aí vieram os psicológicos. Isso é coisa de mulher branca, isso não é pra mim. Quem vai querer tirar foto minha? Meu nariz é grande, meu cabelo é crespo. Vários problemas. Eu falei, acho que eu achei um nicho. Era um nicho problemático, vamos dizer assim, Sim, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, né? sim. Falei, aí que eu vou então. E aí eu comecei a pedir mulheres voluntárias, porque a fotografia de ensaio não era a minha especialidade. Eu não podia sair vendendo aquilo que eu não sabia Sim. fazer. Então, mais ou menos 50 mulheres depois, falei, agora eu já sei. Agora eu já sei fazer. Eu acho que eu quero pegar um gancho no que você acabou de falar. 50 mulheres depois, 50 histórias, 50 Sim, vidas, 50 aprendizados. Acho que você mais aprendeu tá, sem do dúvida. que você doou ali. Sem dúvida. E aí que vem o servir, aí que vem a missão que você já identificou. Os ensaios viraram sessão de terapia. Exatamente. E aí eu falei, não é só achar um nicho para atender, É não é só um cuidar. nicho para eu vender, É cuidar. é cuidar. E aí esse cuidar tomou conta de mim de vez, porque aí eu passei a fazer os ensaios com o viés terapêutico.
fiz a pós-graduação em psicanálise para isso, para não falar uma besteira, para não pisar num calo que eu não devo. Me tornei palestrante sobre o tema, me tornei uma referência em grupos da comunidade negra. Já dei palestra em tudo quanto foi lugar por causa disso. E esse trabalho é muito louco porque vieram mulheres chorando, sem brincadeira. Elas entraram chorando no meu estúdio e falar: o que que você quer de mim? Por que que eu tô aqui? Eu quero ir embora. E sair rindo. Algumas chegaram tímidas sem nem usar maquiagem e terminaram o ensaio, virou um ensaio sensual no final, de tão à vontade que elas ficaram. De novo, eu vejo você emocionada. De Sim, novo, eu vejo você aí usando tuas técnicas para não externar tua emoção. Quando você sim. fala dessas mulheres, passou na sua mente agora algumas. Passou na sua Passaram mente algumas. algumas situações. Me fala sobre essa situação que passou aí na tua mente agora, que te emocionou. Me emocionou muito uma menina mesmo, bem mais nova do que eu, que pensava em suicídio porque não aceitava a imagem e desistiu. Isso eu acho fantástico. Passou pela minha cabeça uma senhora que já deve estar nos seus 60 anos, que não era aceita nem pelos filhos. Os filhos diziam que tinham vergonha dela por causa da aparência dela. E olha como são as coisas. A TV Tribuna fez uma entrevista comigo sobre esse projeto. TV Tribuna não, a TV Tribuna também, mas o jornal. E era para o Dia Internacional da Mulher. E aí eles me pediram, me manda algumas fotos dos seus projetos, do seu projeto, para a gente escolher uma para o jornal, para a matéria. E escolher a foto dela. E ela me mandou um áudio sensacional, onde ela fala: realmente você falou para mim que eu era bonita e eu não acreditava. Todo mundo sempre disse que eu não era bonita. Mas se até a tribuna colocou minha foto no jornal, é porque deve ser verdade. É isso, é isso. Você olha, você veja só o poder, né? O poder disso tudo, o poder da fotografia, primeiro, porque eu sempre falo para as pessoas que ser fotografado é muito diferente de fazer uma selfie. A selfie você tem controle de tudo. É você que está fazendo a pose, você é o modelo e você é o fotógrafo. Você controla o ângulo, a O luz, diretor, o produtor, tudo. tudo. O Você é tudo roteirista. ali. Aham. Mas quando alguém tira uma foto sua, você não tem controle sobre nada. Se você tiver aqui nesse estúdio e 10 fotógrafos tirarem foto sua, você vai ter 10 visões diferentes sobre você. E se você fizer a 11ª uma selfie, vão ser 11 fotos diferentes. Então, toda vez que você é fotografado, você vai ter o olhar do outro sobre você. E esse olhar do outro é que é a chave para você aprender mais sobre você. E no caso das mulheres negras, para elas entenderem que todo aquele passado de preconceito, de recusas, de portas fechadas, de pessoas dizendo que elas não serviam para isso ou para aquilo, tudo isso vai por terra. Perfeito. Muito legal. Muito legal, Dora. Muito legal mesmo. Muito legal. Parabéns. Quando Obrigada. você olha no espelho, você vê uma vencedora? Com certeza, porque acontece muito uma coisa bem divertida comigo quando eu tô sozinha e me olho no espelho. Quando eu me olho bem de pertinho, eu vejo a menina, bem menina, assim, dos, deixa eu ver, 2, 3 anos, eu diria. Que foi nessa época que eu fiz um ensaio fotográfico posando, pequenininha. Eu vejo essa menina. Então eu me sinto muito feliz e me considero uma vencedora por isso, porque eu sei que aquela menina está muito feliz com quem eu sou hoje. Que É legal. isso. E aí você olha para aquela menina e fala: conseguimos? Eu olho para ela e falo muito obrigada. Muito obrigada, porque aquela menina foi crescendo e não desistiu. Teve muitos perrengues, teve muita gente que não acreditou, houve muitas dúvidas. Perrengue, então, nossa senhora, né? Muitas oportunidades de desistir. Foram mais oportunidades de desistir do que de continuar. E aquela menina não desistiu, então eu sempre agradeço. Você é apaixonada nela, né? Ah, eu sou.
Eu sou. Ela é doida, mas ela me fez estar aqui agora. Perfeito, perfeito. Gente, vocês estão vendo como que o projeto Vencedores ele é impactante? Porque quando a Daura chegou aqui no estúdio, ela não sabia, zero, ela não sabia o que ela ia falar, ela não sabia o que ela ia externar, ela não sabia do que se tratava esse projeto, como muitos não sabem mesmo, por isso que eu sou questionado a todo momento. Meu Instagram ali, o direct é bombado, meu WhatsApp é bombado de empresários, empreendedores me questionando quanto é para participar, como é para participar, o que eu tenho que fazer para participar, o que quer dizer esse projeto. E tá aí, ó. A Daura é mais um exemplo de uma pessoa que chega no projeto Vencedores sem saber que ela vai, como ela vai contribuir, se ela vai contribuir de alguma forma na participação dela nesse projeto, e ela vivencia a história dela, a trajetória dela, ela consegue enxergar o quanto todas as decisões que ela teve foram importantes para chegar em lugares, em locais, em caminhos, em pessoas que ela não ia chegar se ela tivesse continuado no banco, se ela tivesse continuado ali como só bailarina, se ela tivesse feito outra faculdade. Então, olha a importância que é as escolhas que você faz. E a vida é feita de escolhas e consequências. Então, hoje, ouvir a Daura falando sobre a importância, o impacto que a vida dela causou através da profissão dela na vida de outras mulheres e que ela encontrou nessas mulheres desmotivação, vontade de desistir da vida. Não é desistir de uma profissão, de um relacionamento, não. É desistir da vida. E quando ela vê essa pessoa sendo projetada com o mesmo olhar que ela teve, um olhar de beleza, de leveza, ela sabe que a missão dela está sendo cumprida. Então isso é fantástico. Daura, qual é a importância do projeto Vencedores? A importância do projeto Vencedores, enquanto você falava, eu estava pensando qual é a importância dele para mim, primeiro, né? Primeiro foi a surpresa, né? Eu adoro surpresas, mas é importante para a gente olhar para a nossa trajetória, porque quando os problemas acontecem, a gente olha sempre para o problema, a gente olha para os defeitos, a gente olha para as coisas que não deram certo. E quando a gente para pensar na nossa história, a gente vê o quanto nós temos de contribuição, quanto aprendemos, o quanto nos transformamos no decorrer dos projetos da vida. Então, o quanto cada coisinha, eu não gosto de falar de fracasso e sucesso, mas de resultados. Então, o quanto cada resultado, positivo ou não, contribuiu, foi um tijolinho para construir essa pessoa que está aqui hoje. Agora, para quem está ouvindo, é uma riqueza, porque eu não tive isso quando eu estava pensando em cada uma das fases. Eu não tinha uma história semelhante para me espelhar. Eu não tive essa representatividade para pensar assim, poxa, eu vou fazer porque deu certo com ele, deu certo com ela. Olha só o que aconteceu, esse caminho não vai dar bom, não deu bom para fulano, então deixa eu pegar leve aqui. Eu não tive essa representatividade. Teria feito diferença? Talvez. Talvez eu tivesse tido um caminho mais fácil. Então, para quem está vendo a gente, eu acho que é importante pensar nisso. Que não é para as pessoas fazerem o que eu fiz, do jeito que eu fiz. Não é para imitar. Siga cada um o seu caminho, mas Sim. dá uma olhadinha no que deu certo, no que não deu, para você deixar o seu caminho mais fácil, né? Ter um norte, né? Exatamente. Se você tiver na dúvida se vai por lá, por aqui, se tem 3 caminhos na sua frente,
até pensar mesmo o que eu poderia ter feito, pode ajudar. Sim, com Eu faço certeza. isso. Eu Com faço isso certeza. às vezes, sabe? Às vezes eu pego uma mulher bem ousada, tem duas mulheres ousadíssimas que eu gosto de usar como exemplo para mim mesma quando eu tô diante de uma encruzilhada, que são a Anitta e a Madonna. Independente das pessoas gostarem ou não, eu não sou funkeira, não gosto do estilo da Anitta, mas elas são ousadas e elas chegaram onde elas quiseram. Então, toda vez que eu tô numa encruzilhada sem saber o que que eu vou responder para alguém ou que caminho eu vou tomar, eu penso, o que que a Madonna responderia para essa pessoa? Aí eu dou risada, porque a resposta geralmente é uma bagunça, e aí fica mais leve a minha decisão. Então, quando você tem alguém assim, né, ou uma história parecida com a sua, fica mais fácil de deixar o seu caminho mais leve e mais, vamos dizer assim, evitar algumas pedras, né? Vai ter desafio, vai ter problema, vai ter muita vontade de desistir, vai ter tudo isso. Mas a Faz parte do representatividade, processo. sim, faz parte da construção para Sim, você mudar de rota também. Quantas mudanças eu já fiz, né? Do ano exatamente. passado para cá já fiz mais uma. Então, as mudanças de rota também é importante você assistir, ver o outro, conhecer a história dos outros. Eu conheci a história de muitas mulheres, li muitos livros, assisti muitas palestras. Todas elas têm um pouquinho em mim, porque elas também me ajudaram a pavimentar o meu caminho, assim como eu estou querendo, torcendo para ajudar a pavimentar o caminho de outras também. Não, com certeza. Você pode ter certeza, Dora. Você pode ter certeza, 100%, que você já é uma mulher muito importante na vida de muitas pessoas. Você pode ter certeza que você só é benefício na vida de todos que têm acesso a você. Eu costumo falar que o projeto Vencedores, que o projeto Mulherão, que o Respeita a Minha História, são projetos que dão a oportunidade das pessoas terem acesso à essência. Por quê? Porque você está numa vida tão corrida, tão de atender cliente, network, fala com um, fala com outro, dinheiro, gerar resultado, gerar receita, tal, que você acaba esquecendo um pouco que existe uma essência ali. As pessoas conhecem a Daura profissional, a Daura professora, a Daura fotógrafa, a Daura mulherão. As pessoas conhecem essa Daura mulherão, mas esse mulherão tem uma essência que poucas pessoas tiveram acesso e quem teve acesso, pô, se beneficiou muito, né? Porque teve acesso ao seu melhor. Então, esse projeto, né, todos esses projetos, eles dão essa oportunidade, né, das pessoas verem em você não só uma profissional fodástica, mas uma mulher que realmente vale a pena usar como referência, como ponto, como um norte. Então, parabéns, Daura, pela mulher que você é, pelo mulherão que você é. Parabéns, parabéns mesmo. Eu estou muito honrado, estou muito grato de ter você aqui no Projeto Vencedores, de verdade. Muito obrigada pelas palavras mesmo, e obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com você. Foi sensacional. É isso. Gente, mais um episódio de sucesso, mais um episódio de uma história impactante. É isso. Isso é Projeto Vencedores. Mais uma vez, quero aqui deixar meu agradecimento à Vanessa, produtora Pump Digital, que comprou esse barulho, acreditou em todos os projetos que eu estou trazendo para casa e sei que 2025 vai ser um ano só de conquistas, porque tem muita coisa para acontecer. É um episódio mais impactante que o outro, vocês estão vendo aí, estão presenciando. Daqui a pouco vai virar uma série para maratonar, né? Um episódio mais impactante que o outro. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão assistindo, que estão ouvindo aí. E é isso. Que Daura Menezes continue aí sendo referência e impactando vidas e transformando vidas. Obrigado a todos vocês. Um beijo. Até o próximo episódio.